Eu posso, se o senhor quiser. Agora esta chamada está sendo gravada. Então, por favor. Vamos orar, então. O Senhor, meu Deus, que alegria e felicidade estar perante o Senhor. Como foi aí, Pai? Como está sendo aí o seu dia no céu? Muito atarefado, cuidando dos corações daqueles que te amam. Pai, eu gostaria aqui, então, aqui nesse exato momento, de primeiro pedir perdão pelos sentimentos que nós temos causado no Senhor, da humanidade. Nós nunca entendemos quem é o Senhor, nunca entendemos seus caminhos. E mesmo depois que o Senhor tem derramado o teu sangue, a tua vida por nós, a gente continua não entendendo, Senhor. Isso continua até o dia de hoje. Há muitos estão tentando entender o Senhor por formas lógicas, por formas matemáticas e etc, etc. E é impossível, né, Senhor? É impossível realmente ler as tuas palavras sem um profundo entendimento do Espírito Santo e saber dos seus sentimentos. E eu acredito que sim. Eu já falei várias vezes que a pessoa que mais chora em todo o mundo é o Senhor. O Senhor tem mais tristeza do que toda a humanidade junta, com tristeza, porque entristece muito o Senhor ver muitas coisas. Não foi por isso que o Senhor morreu. Eu gostaria de pedir perdão, Senhor, pela humanidade. Nós realmente não conseguimos fazer as coisas que lhe agrada o tempo todo, mas eu sei que o Senhor está feliz com isso, o Senhor está alegre, porque o Senhor já sabia disso, mas gostaríamos de pedir o teu perdão por cada momento, cada tristeza que tem causado no Senhor, no teu espírito, no Abaque, coisas, seus filhos, né, Pai? Porque os seus filhos conhecem o Senhor, não o mundo em geral. Quem não sabe, não sabe. Perdão, Senhor, a gente não ter alcançado aquele nível que o Senhor queria que todos nós alcançamos, mas a tua misericórdia é tão grande conosco. Continuar a nos ensinar. Acredito que é mais do que isso, né, Senhor? Ensinar já ficou para trás. Ajudar-nos a sentir os seus sentimentos, né? Andar como o Senhor andou. Muito obrigado. Eu gostaria de sentir, então, que o Senhor tenha levantado pessoas maravilhosas aqui, porque todos são maravilhosos, né, Senhor? Pessoas que têm aceitado o teu convite, para pôr a mão no arado, para não só fazer a tua vontade, mas equipar os seus filhos com coisas do teu coração. Pedimos ao Senhor, que o Senhor abençoasse aqui o nosso amado Lucas, e que da boca dele saiam as tuas palavras, que nos sirvam para nos encorajar e a seguir em frente. Pois grande é o teu amor com o pastor Lucas, grande é o teu amor com todos aqueles que desafiam, Senhor, o curso do inimigo e continuam nos teus caminhos. Obrigado, que a tua mão direita, lhe peço, esteja sobre a cabeça do pastor Lucas, e que o Senhor mostre para ele coisas que estão escondidas em teu coração, que sejam agora reveladas no coração do pastor, mistérios maravilhosos, pedras preciosas, e que ele venha agora a servir ao Senhor com grande medida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bendito Deus, obrigado pela oração. Vamos então começar o 269. Yeshua e seus discípulos colhem, ventilam e moem grãos, né? No segundo Shabat, após o primeiro dia do mês, atraindo a ira dos prutinhos, os fariseus, né? Para quem está acompanhando os estudos já depois das primeiras aulas, que se não fez nenhuma maratona, eu estou só avisando aqui que os nomes foram colocados próximos da pronúncia original hebraica, porque isso aqui é um resgate do texto para o mais próximo do original via as traduções hebraicas, né?
e também para que também Jesus, né, não seja rejeitado pelos judeus, porque ele foi rejeitado porque disseram que ele não cumpria as coisas da lei, e ele cumpriu todas, né? Então aqui tem essa conotação bem interessante aí, tá? Shabat, 10º dia do 5º mês, 4027 depois da criação, sábado para nós, né, dia 22 de agosto do ano 27 da Era Comum, semana 24 do seu ministério, dia 168. Os eventos detalhados em Mateus 12 e 13 ocorrem durante o mesmo período que os eventos registrados em Mateus 8, 18 e 11 e 30. Então, como a gente já falou, o Evangelho de Mateus, ele não é sequencialmente no tempo. Os que seguem uma linha temporal é o Evangelho de Marcos e de Lucas, tá? Então, com esses dois evangelhos se ajusta a linha temporal dos outros, tá? Então, Lucas 6, de 1 a 5, Mateus 12, de 1 a 8, Marcos 2, de 23 a 28. Então, nós vamos sempre repetindo aqui os mesmos trechos, porque esse comparativo que a gente está fazendo vai ressaltando detalhes, tá? Às vezes até do historiador, né, como Lucas, às vezes das próprias palavras de Jesus, e às vezes alguma curiosidade também interessante aí que a gente pode utilizar para entender, né? Como eu sempre estou falando aqui, as discussões são muito necessárias, porque isso aqui é uma caminhada, né? Nós estamos caminhando junto com o ministério de Jesus. E essa conversa que nós estamos tendo, né, é necessário, né, para nós que o Espírito Santo esteja colocando através de vocês, né, cada comentário, ao complemento daquilo que cada um está vendo, né, a perspectiva de cada um, tá bom? Aconteceu no segundo Shabat, após o primeiro, enquanto Yeshua passava pelos campos, seus discípulos colhiam espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos prostíbulos disseram-lhe: por que vocês fazem o que não é lícito fazer nos dias de Shabat? Yeshua respondeu e disse: vocês nem mesmo leram isto, o que Davi fez quando teve fome? E os que estavam com ele, como ele entrou na casa de Jeová e tomou os pães da proposição, dos quais não é lícito comer, exceto para os Kohanim, e ele comeu, e também deu para aqueles que estavam com ele. E disse-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado, né? Então, esse evento aí aconteceu, né? E essa situação é interessante, né? Quando eu comecei a me tornar religioso, por uma necessidade de conhecer a Deus, né? Porque eu, como criatura de Deus, né? A minha mãe falava para mim que eu tinha um pai no céu, então eu queria conhecer esse pai do céu, né? Então a gente começa a ir na igreja, né? No começo era igreja católica, tudo. Quando eu lia na Bíblia essas questões de polêmicas do Shabat, né? Eu não entendia, né? Porque para mim o que prevalecia era a visão do amor, a visão de você ter compaixão da situação, da necessidade das pessoas. Tá com fome, vamos comer, né? E eu achava muito estranho essa discussão, né? Às vezes até algumas coisas eu ainda acho, né, em alguns pontos. Mas depois que você entende a evolução do conhecimento de Deus, desde o Velho Testamento, como foram colocadas as coisas para que a própria sociedade se reestruturasse, porque o povo era bárbaro, né? Então aí você começa a entender. Mas quando chega nos fariseus, eles extrapolam, né? Eles exageram para essas regras aí que não deixa nem que a pessoa se alimente, né? Então nós vamos ver os comentários aqui depois, que está lá embaixo, que vai falar um pouco mais sobre isso aí, tá? Naquele tempo, Yeshua estava passando pelos campos de trigo em um dia de Shabat, e seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas e comer. Quando os pruxins os viram, disseram: eis que os teus discípulos estão a fazer aquilo que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não leste o que Davi fez quando teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Jeová e comeu os pães da proposição, que não eram lícitos para ele, ou para os que estavam com ele comer, mas apenas para os Kohanim, que são os sacerdotes, né? Ou vocês não leram na Torá, como no Shabat, os sacerdotes no templo profanam o Shabat, e eles ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está alguém maior que o templo. E se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam o inocente, porque o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. Então você vê que a exortação aqui de Mateus está bem mais detalhada, né? Do que a de Lucas aqui nesse aspecto aí do Shabat.
É interessante que, para quem não conhece o Velho Testamento, nós temos lá no tabernáculo, né, e também no templo, os três ambientes, né, o ambiente externo, o ambiente interno, que era o santo lugar, e o mais interno, que era o santo dos santos. E no santo lugar, para dentro da tenda, e no templo de Salomão é para dentro do templo, né, nós tínhamos lá uma mesa, né, havia uma mesa lá, com 12 pães, separado em 2 porções de 6, tá? Eram os pães que eram da proposição, né, que era oferecido ao Senhor. E só os sacerdotes poderiam se alimentar dele. Então Davi entrou lá numa situação de fome, estava em combate, em guerra, e ele comeu, né? Ali naquele santo lugar havia um castiçal de 7 lâmpadas, né, que é chamado de menorá, e um altar de incenso com 4 chifres, semelhante ao que tinha para fora, que era muito maior, que era o altar de holocausto, onde se oferecia o sacrifício de sangue, né, do lado de fora, com o cordeiro, né, derramando sangue e queimando ele, né, como holocausto. Mas do lado de dentro, esse altar, ele era quadrangular também, porém pequeno, tinha 4 chifres também, e eles ofereciam ali incensos, né, com fumaça, né. Aí depois, na frente, tinha uma cortina, e aí tinha a Arca da Aliança no lado mais profundo, né, do ambiente lá, né, o último lugar lá, que é chamado Santo dos Santos, tá? Bom, então aqui nós temos a situação de que havia, né, porque toda regra tem que ter uma exceção, né, senão a regra, ela acaba se autodestruindo, né? Então, ou vocês não leram na Torá como os sacerdotes no Shabat, no templo profanam o Shabat e eles ficam sem culpa, quer dizer, eles tinham que se movimentar dentro do templo, eles tinham que se alimentar, eles tinham que fazer serviços, né? Então, no Shabat era para descanso, então eles acabavam sendo uma exceção nesse momento aí, tá? E a questão da misericórdia e não sacrifício, né? Então, nós temos aqui a atitude do amor, né, da pessoa que ama, e a atitude da pessoa que é legalista, né? Que é a misericórdia e o sacrifício, são um contraste, né, um paradoxo. Vocês não condenarem o inocente porque o homem é o Senhor do sábado, né, do Shabat. Marcos, aconteceu que quando Yeshua passava pelo campo de trigo no dia de Shabat, seus discípulos caminhando começaram a arrancar espigas. Então os prostíbulos disseram, olha, por que aqueles fazem o que não é lícito no sábado? Ele, porém, disse, nunca leste o que fez Davi quando teve necessidade, sentiu fome? Ele e os que com ele estavam, como ele entrou na casa de Jeová, sendo Abiatar, o Kohen Gadol, aí aqui, ó, ele já está detalhando quem era o sacerdote na época, né? Que os outros não detalharam. E comeu pães da proposição, de que não é lícito comer, exceto os Koanim. E ele até mesmo deu para aqueles que estavam com ele, que era o pessoal, né, do exército de Davi, né? E também ele lhe disse, o Shabat foi feito por causa do homem, não o homem por causa do Shabat. Portanto, filho do homem é senhor até do sábado. Então, o Shabat, que é o descanso, foi feito para que o homem pudesse descansar. E não o homem por causa do Shabat. Quer dizer, e o próprio Deus descansa porque ele se submete à lei que ele cria para dar o exemplo, né? Não porque ele precisa descansar, né? Porque Deus, ele é coerente também com o que ele fala, né? Com aquele que ele promulga, aquela lei que ele promulga. O contrário daquilo que a gente muitas vezes vê hoje, né? Pessoas que se acham acima daquela própria lei que está estipulada para nós, né? Cada cidadão na terra, tá? Bom, então vamos ler aqui os comentários, são 3, né? O primeiro comentário diz o seguinte, esse é o segundo Shabat depois do Rosh Hodesh, né? Que é o primeiro dia do 5º mês. 9 dias se passam desde a festa da lua nova, que Mateus organizou em sua casa. Mateus, o levita, agora faz parte da companhia dos seguidores de tempo integral de Yeshua. Então aqui é um complemento para a gente se situar na linha histórica, tá? Pela lei farisaica, que o outro
outro comentário. Tornou-se impossível para os pobres se alimentarem no Shabat, entrando em um campo e colhendo os grãos, conforme previsto na Torá. Então, houve um episódio até da Ruth, e elas estavam passando fome e lá colheu o respingo das espigas, né? E então ela poderia se alimentar. Então, nessa época aqui, já essa lei do Shabat estava tão rigorosa que os pobres não podiam mais fazer aquilo que Ruth fez, né? Os pruxins decretaram que arrancar as espigas do grão era colher, esfregar a palha do grão era debulhar, e comer o grão era moer. E Yeshua ensinou os seus discípulos, pelo exemplo, a ignorar as regras da religião feita pelo homem. Então, essa doença das regras, né, elas ainda continuam até hoje, tá? Cada um da sua maneira, né, e assim por diante. Da igreja coloca as suas regras, assim, impostas pelo homem, né? Na festa do Rosh Hodesh, na casa de Mateus, evento 67, né, Yeshua disse que esses mesmos pruxins, né, disse a esses mesmos pruxins, vai então e aprenda o que significa, eu quero misericórdia e não sacrifício. 9 dias depois, ele os insulta em sua sinagoga, dizendo que eles não têm ideia do que Oséias 6,6 significa, quer dizer, porque misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto, né, porque quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, esse versículo de Oséias 6,6, né, foi colocado aqui por Jesus para chamar a voz da consciência deles, né. Se eles tivessem realmente entendido a profecia no contexto, eles não condenariam o inocente ou conspirariam para matá-lo, né. Então, Jesus foi condenado exatamente porque eles achavam que ele era culpado, né, do fato deles ter violado essas tacanotes, né, com essas leis humanas, tá? E aí, em Marcos 2:26, não tem uma referência a Samuel 21:6, deixa eu dar uma olhada lá, que eu não lembro de qual essas coisas, 1 Samuel, só para a gente ver o que ele está tentando referir aí. 21:6. Ah, tá. É exatamente o episódio de Davi, né? Onde o sacerdote deu o pão sagrado para Davi e para aqueles que estavam com ele, tá? É o que está lá, que Jesus está se referindo, exatamente esse lugar. Então vamos para o evento 70, Yeshua como homem com a mão atrofiada. Alguém quer fazer algum comentário sobre a questão do sábado, né? Porque ainda hoje tem coisas que se faz no sábado, se não faz. Alguém quer dar uma instrução aí para as pessoas? A paz, irmã Sabrina. Sobre essa questão, né? Como que funciona? Pastor João ou Pastor Jones, quer dar algum esclarecimento sobre essa parte? Meu amigo, isso aí são muitos e muitos e muitos dias e meses e anos. A não ser que... eu não sei nem por onde começar, não, querido, do falar do sábado. Eu já convivi com irmãos na igreja, não sei nem o que falar, não sei que é um mandamento, sempre foi. Para as nações gentias, está tendo um eco em algum lugar. As nações gentias nunca entenderam isso e nunca foram ensinados a eles essas coisas. Mas eles vão. Só isso que eu tenho que falar. Muito, muito extensivo, querido. Tá bom. Pastor Jones? Amém, amém. A gente vê assim que parece que eles meio que idolatravam o sábado, né? E a gente vê que até nos dias de hoje, né, tem a igreja adventista, eles inclusive acham até que a marca da besta é quem não guardar o sábado, né? Quer dizer, vira uma idolatria, né? Algo assim estranho, né? E Jesus simplesmente quebrou essa idolatria, essa coisa assim sabe? Tanto que ele falou, né? Porque o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? Uhum. Então Jesus, como um judeu, Jesus ele é judeu, até ele nasceu judeu, né? Ele é judeu, mas é aquela coisa que a gente fala, né? Jesus ele pregou a coisa mais positiva, uma coisa mais
né? Assim, não aquela coisa negativa de sabe, tudo, né? Aquela coisa aquela dificuldade, aquela coisa de servir a Deus, é difícil servir a Deus, tem que, né, tem que se arrastar para servir a Deus, tem que tal, não sei o quê, né? Então vai contra, né? Contra o que, né, o próprio Deus estabeleceu. E a questão de Davi também, Davi foi um cara ali que conseguiu chegar perto da graça ali, né? Mesmo na lei, você pode ver, né? Ele fez coisas assim, parece que ele tinha uma intimidade com Deus maior, assim mesmo, né? O homem segundo o coração de Deus, né? Parece que ele tinha uma intimidade com Deus e Deus tinha intimidade com ele, né? A gente vê isso que na lei ele conseguiu um relacionamento mais estreito com Deus, né? Você pode ver até nos salmos dele e tudo, né? Então ele conseguiu um relacionamento estreito com o Pai, mesmo naquela época. Então ele foi um cara legal mesmo. Ok. Então, às vezes a gente pergunta assim, por que que o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, iria se preocupar em descansar, em criar uma sistemática de 7 dias e tal. Então eu vejo nisso, né, se eu fosse um astrofísico, um cosmólogo, né, que estuda a origem do universo, aquelas coisas todas matemáticas, eu ia achar estranho. Mas, por outro lado, você pode perceber o seguinte, né, nós temos toda semana uma profecia sobre a nossa própria existência na Terra, né, 7 dias, que é o 7º milênio, que é o Jesus volta, sexto milênio, o 6º dia é o dia que o homem foi criado, então no 6º milênio agora nós temos que o homem espiritual tem que estar pronto, a igreja tem que estar pronta, né, foi edificada a partir do 4º dia, né, porque quando Jesus veio, foi no 4º milênio. Então, nós temos 2 milênios aí, até o 6º, para edificar a igreja, que é o varão que vai se apresentar diante de Deus, né, santo e irrepreensível, por causa do perdão dos pecados e da remissão, né, para que alcance a redenção. Então, existe esse lado profético de tudo que Deus criou e colocou na linguagem natural dos costumes, né, e também seguindo a agricultura, né, a hora do plantio, a hora da colheita, tudo para dar para nós a ideia de que nós funcionamos como plantação de Deus, né, nós damos frutos para Deus. E é por isso que ele faz aquela parábola do fruto bom, fruto mau, né, a pessoa boa, a pessoa má, a terra boa, a terra má, a árvore boa, a árvore má, né. Então, tudo isso está dentro do contexto do nosso planeta, né, que é um planeta não é totalmente mineral, como alguns planetas que não tem vegetação nenhuma, é um planeta mineral, vegetal e animal, né? Tem os 3 reinos aqui. E então, dentro desse contexto de viver dependendo da agricultura, nós temos o ensino do próprio Senhor, né? Utilizando da própria natureza. E a questão do sábado, a gente vê que na história tudo aconteceu dividido em 7. Né, todos os eventos de Deus foram divididos em 7, 70, né, 49 semanas, 7 por 7, e assim por diante. E nós temos os anos Shemitahs, que é o cumprimento de 70, eu acho que é de 70 em 70 anos, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam aí. E agora nós estamos exatamente numa transição Shemitah. Terminamos uma etapa, Shemitah, e vamos começar outra. Então tem aquele ano que intercala, né, eu acho que é 50, não sei, né, entre o 49 e o próximo a contagem, o 49, acho que é 50. O pastor João deve saber mais que eu aí, qual que é a contagem do Shemitah. A gente entrou agora no jubileu, foi isso, né? Exatamente. Pode falar, pastor João. O Shemitah, ele é 7 anos, então é tudo 7. 7 anos, o jubileu é 50. E sim, eu concordo com você. Sim, tudo de Deus é baseado no Shemitah, 7 anos. 7. Tem que ter um estudo para profetizar, mas tem 7 anos, 7 semanas, por aí. Mas Shemitah é 7 anos. Pois é. Então nós estamos aqui exatamente no fim de uma etapa e começo da outra, agora nesse ano 2023 para 2024, né? E o Senhor também está prometendo também o perdão das nossas dívidas, né? Como um jubileu, né?
que o jubileu é 7 vezes 7, 49. Aí o 50º ano é exatamente o ano onde você executa aquele perdão, né, para começar uma nova contagem de 7 por 7, né. E nós tivemos aí 70 anos de Israel também, né, que foi completado, então nós estamos tudo aí concorrendo ao mesmo tempo, né, com essa contagem dos 7, né, para nós aqui nessa época, tá bom? Vamos continuar aqui. Só quis fazer um comentário para vocês verem que essa questão do 7, ela está amarrada a tudo que acontece, né, no nosso planeta, na nossa história humana. Então, nós estamos agora aqui no Shabat, no 10º dia do mês, né, o evento que vai acontecer aqui é a hora de Jesus curar. Pode falar, pastor. Eu só estou curioso, o que a igreja, e eu não estou pegando igreja nenhuma, tá? O que a igreja assim, católica fala do sábado? Tem alguma igreja que fala alguma coisa além de que o sábado é alguma coisa? Eu realmente não sei, é por isso que eu estou perguntando. O católico? Bom, eu quando fui católico praticamente não sabia nada disso, né? Eu só sabia que era o dia de descanso, mas não praticava. Agora, eu não sei, se tiver algum católico mais rigoroso aí que praticou bem... O católico, ele guarda o domingo, né? O domingo veio do catolicismo, guardar o domingo. Sim. Por causa da ressurreição de Jesus e tal, essas coisas todas, né? Eles que estipularam o domingo, na verdade. Né? Então, aqui... Eles falam no domingo, né? Mas não guardam, não, tá? Ele só colocou a norma de guardar, mas não guarda. Tá bom? Pode falar, irmão Francisco. Eu já assisti a um debate sobre essa parte do Shabat, e um católico bem devoto, ele considera o Shabat dele domingo. Então, assim, tirando as pessoas que não praticam nada, como o João Batista bem falou, existe em qualquer igreja, né, o camarada lá, no debate, ele falou, não, o Shabat pra gente é o domingo, e aí no final, quem estava intermediando o debate, até falou assim, para quem guardava o sábado, né, então, para você, quem não guarda o sábado, está condenado. Aí, sim. Aí depois perguntou para o católico, então, para você que não guarda o domingo, está condenado. Aí, sim. Ficou nisso. Pois é. Fala, pastor Jones. Então, aí os teólogos até dizem assim, né, que essa mudança do sábado para o domingo foi realmente uma evidência da mudança de aliança, né? Uma evidência da mudança de aliança só. Aí ficou do sábado para o domingo, né? Tanto que o pessoal lá, em Atos, se juntavam no domingo para tomar a ceia, né? Pois é. O pastor João está com a mão levantada, te Ricardo está com a mão levantada, podem falar, pastor João. Eu queria falar um entendimento que eu tenho agora, depois de pregar e observar o sábado há mais de 40 anos, que foi até sido falado com um entendimento que tem sido falado, foi difícil me resistir no início, é que se você olhar o livro de Gênesis, o nosso Deus fala claramente que trabalhará 6 dias, descansará no sábado. E a igreja que eu estava, nós tínhamos o entendimento de que é segunda a sexta, né, no Brasil. É claro, Israel também tem esse segunda a sexta, eles fazem no sábado, quando é sábado mesmo, 7 dias. Entretanto, eu gostaria de colocar aqui, tá, um entendimento que tem sido dado a mim, que o Senhor nunca falou para trabalhar de segunda a sexta e descansar no sábado. Em lugar nenhum na Bíblia tem isso. Aliás, nos próprios calendários deles, ele nunca menciona, ele não tem nada parecido com o calendário gregoriano que a gente usa. E ele simplesmente falou bem claramente, mas descansarás no 7º dia. Então, pegando aqui a ideia aqui do querido, assim, será que é possível que um católico celebre o sábado, domingo, e um outro celebre o sábado, quarta-feira? A minha resposta para essa é muito clara, tá, queridos? É bem possível, tá? É bem possível, porque principalmente aqui
aqui nos Estados Unidos tem os meus filhos. E outros começam a trabalhar quarta-feira, quarta. Aí eles descansam na quinta. A quinta-feira para eles é o sábado. E esse é o entendimento que o senhor tem me dado depois de tanto tempo nisso. E é exatamente isso que tem sido mostrado na Bíblia. Ele também tem tocado na mensagem da nossa mãe, que é descansar no sábado, no 7º dia. Ou seja, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Eu só queria passar rápido aqui, quando o nosso amado trouxe isso de duas religiões diferentes. E que meu entendimento é esse, que sim, as pessoas podem estar observando o sábado em dias diferentes, porque eles trabalharam 6 dias e agora descansam no sábado. Isso é novo, muito difícil, mas fico por aqui. Eu também tenho esse entendimento de que tem que descansar o 7º dia. Agora, para você, o 7º dia pode ser diferente para o outro, né? A minha irmã é enfermeira, por exemplo, ela pode ter um 7º dia diferente do meu, né? Pode falar, tia Ricardo. Eu quero me referir aí, quando você começou a leitura, você comentou sobre a inversão, né, de valores ali, né, de Jesus mostrando que o homem é mais importante que o sábado, né, e eu quero fazer aqui, mostrar que hoje eles estão aí querendo inverter também, dizendo que o pum da vaca afeta o meio ambiente. Eu acho que todos já ouviram sobre isso, né? Então, eles dizem minha querida, isso foi uma brincadeira enorme aqui que eles fizeram. Foi maravilhoso, né? Não, mas isso está, inclusive... É um resultado científico de que elas produzem muito gás metano. Mas no mundo tem mais gente do que vaca? Pois é, aí está dizendo que por trás da aparência tranquila de uma vaca, existe um intrincado sistema digestório que transforma capim nos carboidratos complexos de que os animais necessitam. Então, eles estão dizendo que contamina por causa desses gases aí, o metano, né? Dos gases de efeito estufa mais potentes encontrados na Terra. Então, eles estão ali querendo eliminar a carne, né, o gado, em função do meio ambiente, né? Mas, enfim, só trouxe esse alerta aí do que está acontecendo hoje em dia. Porque eles estão querendo implementar essa carne sintética aí, né? Você já compra a carne que eles vão fabricar, né? Eu acho que todos já ouviram sobre isso. É horrível. Não é Deus mesmo, que eles querem colocar tudo que é artificial. Tirar os animais do consumo. Ok. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então vamos lá. Eu achei muito interessante quando eu fui para Israel, que eu fui trabalhar na universidade, eu levantei no domingo de manhã cedo e peguei o ônibus, e todo mundo na rua trabalhando, né? Uma experiência bem diferente. Ai. Glória a Deus. Vamos lá. Shabat, 10º dia do 5º mês, 4027, sábado 2 de agosto do ano 27 da nossa era, semana 24, dia 168. Os textos gregos existentes de Lucas indicam que isso aconteceu em outro sábado, isto é, uma semana após o incidente da colheita. Se assim for, o que teria sido uma semana muito ocupada se transformar em uma semana sem muitas conquistas. Em vez disso, o registro de Mateus indica que isso aconteceu no Shabat da semana 24, do dia 168. Então, agora aqui nós temos uma polêmica de contagem, tá? Porque nós estamos falando de um sábado, né, do 10º dia do 5º mês, é um dia 2 de agosto, e agora nós estamos falando do mesmo sábado, né, e alguém faz uma contagem diferente. Essa questão do evangelho cronológico como contagem de tempo, se vocês, aqui eu estou com uma Bíblia aqui, que se chama Bíblia cronológica, tá? Então, ela é uma tentativa de também colocar o evangelho cronológico, só que aqui só foi feito de forma teológica, não foi feito de forma científica, nem astronômica, nem agrícola, tá? E aqui tem coisas diferentes da contagem que o Michael Root faz, e a escala de tempo, e coisas do tipo também, tá? Então, do ponto de vista teológico, eu acredito que
essa polêmica aí está aqui, né, de colocar esse evento agora que nós vamos relatar num sábado posterior, tá? Bom, Mateus 12, 9 a 14, Marcos 3, 1, 6, Lucas 6, 6, 11. Saindo do campo, Yeshua foi à sinagoga, e eis que ali havia um ali cuja mão estava atrofiada. E os pluxins que repreenderam Yeshua nos campos do trigo, perguntou-lhe, né, que ele está colocando que foi o mesmo sábado, né, por isso que ele fez esse complemento aqui em itálico, tá? A fim de acusá-lo. É lícito curar no sábado? Disse ele, qual é o homem de vós que tem uma ovelha, e se ela cair numa cova, no sábado, não a pega e levanta? Pois quanto mais valioso é um homem do que uma ovelha, portanto é legal fazer o bem no Shabat. Disse então ao homem, estende a tua mão, e ele esticou e foi restaurado sã, a ele tão saudável como a outra. E os pluxins, tendo saído, conspiraram contra Yeshua para destruí-lo. Então aqui já começou o ódio, né, o ódio de matar, né? Isso foi Mateus 12, 9, vamos para Marcos. Novamente, Yeshua entrou na sinagoga e ali havia um homem com a mão atrofiada. E o observaram para ver se no dia de sábado ele o curaria, para que o pudessem acusar. Disse então ao homem com a mão atrofiada, levanta-te e põe-te no meio. E ele disse aos pluxins, é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então, olhando em volta com raiva, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem. Essa tradução em volta com raiva, eu acho que aqui não deve ter sido o Google, né? Algumas coisas aqui eu deixei passar no Google, né? Eu ainda não tinha a ferramenta que minha tia passou de tradução. Então, eu vou até já olhar aqui para eu conferir isso aqui, porque eu estou achando meio estranho. Tem uma hora que é como a música, né? Ela sai fora do tom, né? Então, tem que perceber a hora que desafina. Bom, e os pluxins, tendo saído, conspiraram com os herodianos contra ele para destruí-lo. Você vê essa diferença de detalhes, né? Num, ele coloca de uma maneira, e aqui ele coloca com alguns detalhes sobre essa questão dos herodianos, né? Que estavam apoiando o sacerdócio daquela época, né? Ou os fariseus, né? Basicamente. E ainda tem aqui o detalhe de que ele chamou para o homem vir para o meio, onde eles estavam tendo aquela discussão. E ali Jesus faz o questionamento, né, se é lícito, né? Então esse relato aqui está um pouco diferente, né? Não fala, no Mateus não fala que ele colocou a pessoa no meio deles, né? Mas tem as mesmas perguntas, basicamente, né? E assim por diante. Mas então o Senhor estava realmente determinado a quebrar esse paradigma aí do sábado, né, dessa forma como eles praticavam, né. Então vamos ver aqui Lucas, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dureza do coração, irmãos, é um problema sério, né. Eu quando era criança, a minha mãe falava, tem gente que nunca muda, tem gente que nunca muda. Aí eu pensava que as coisas que a gente colocava no coração nunca ia mudar, então eu tinha que ter cuidado de colocar coisas boas. A tia quer fazer comentário ou manteve a mão levantada? Desculpa, eu esqueci de abaixar. Tudo bem. Então eu cometi um erro grave durante a minha vida, que a gente acaba alterando o nosso coração, sabe? Da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, a gente altera o coração. E essa questão da religiosidade, ela endurece. E eu só vim perceber isso, né, depois já tinha água no barco, né, como diz, né, o barco já estava cheio d'água e eu estava percebendo que tinha um furo, né, então, foi bem complicado para mim, né, porque eu tinha adquirido hábitos religiosos, né, porque quando eu era criança eu era bem saudável, assim, alegre, feliz, não implicava muito com as coisas e tal, mas quando eu comecei a querer conhecer mais a Deus e fui para a igreja, e precisava orar, frequentar ou as missas, né, que eu ia com a minha mãe, que ela gostava muito do padre Raimundo José, na Vila São José, lá em Teresina, e ela ia comigo. Eu gostava da pregação dele, ele era um padre bem, colocava as coisas bem na prática, né, e depois, quando eu me converti, né, eu também continuei indo na igreja, mas eu não sabia me proteger da religiosidade.
que endurece o coração, deixa você frio, você começa a cumprir muitas regras e esquecer do amor e assim por diante. E essa dureza de coração aqui dos fariseus, né, que ninguém nasce fariseu, né, a criancinha é educada, né, e um dia ela se torna um fariseu endurecido, né, então essa questão do coração aqui é interessante. Também aconteceu em outro dia de Shabat, que Yeshua entrou na sinagoga e ensinou. E havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. É engraçado também, ó, esse hábito de ir para as sinagogas para ensinar, Paulo também praticava. Ele sempre ia nos sábados lá, quando havia o encontro nas sinagogas, para ensinar, né? E era lá que ele aproveitava para dar testemunho. E os sofrinhos e os puxinhos observavam, para ver se no dia de sábado ele o curaria, a fim de descobrir algo que acusava. Pode até ter sido, né, um evento aqui meio programado pelos bruxinhos, né, vamos pegar aquele cara lá, vamos levar lá para ele curar e vamos ver como é que ele vai sair dessa. Mas ele conhecia seus pensamentos e disse ao homem como uma atrofiada, levanta-te e põe no meio, né, aqui já tem o... Pode falar quem levantou a mão aí. Então, eu só quero aproveitar aí que você está falando, né, que Jesus ia para o templo ensinar, Paulo também gostava de ensinar, é porque a informação, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui, ela é importante para a evolução espiritual, né? Porque quando alcançamos a sabedoria de Deus, o nosso campo de vibração muda. Então, para nós mudarmos, né, a nossa vibração e melhorarmos, ela vem através da informação. Por isso que é importante ler a Bíblia, é importante participar de aulas como essa, né, porque nós vamos aprendendo uns com os outros. Amém, obrigado, Chico. Glória a Deus. E outra, a gente está passando aqui um pente fino, né, nas coisas que a gente, né, todo mundo aqui tem um pouco de maturidade, né, vida cristã, né, não nos batizamos semana passada, né, então todo mundo aqui está passando meio um pente fino, né, porque nós tivemos os nossos atropelos, né, na nossa história, né, tivemos as nossas caminhadas, né, as nossas baixadas e levantadas, né, então a gente está aqui colocando aqui um pente fino, né, passando um refino aqui. Então vamos lá. Levanta-te e põe no meio, né? Aqui, então, essa questão de levantar e pôr no meio deve ter sido aqui relatada pelos dois, né? Como nós já vimos, né? Exatamente, isso. Então, uma coisa que se construindo aqui, né? Embora um deles não tenha colocado essa. E ele, levantando, se pôs em pé, né? Ele devia estar sentado, devia ser um local da sinagoga ali, onde estava todo mundo sentado para ouvir, e aí aconteceu isso. Então Yeshua disse a eles, eu lhes pergunto uma coisa, é lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Óbvio, é uma pergunta retórica, né? Porque todo mundo sabe que é lícito fazer o bem, não o mal, né? A própria lei existe para fazer o bem, né? A lei não manda ninguém fazer o mal. Mas é uma pergunta retórica, né? Para eles pensar. Salvar a vida ou tirá-la. Quer dizer, que o próprio óbvio, né? A situação óbvia, que é fazer o bem, tinha sido esquecida por causa do mandamento da lei. E veja como o homem é capaz de esquecer do óbvio, né? Hoje em dia, muita gente está esquecendo do óbvio, né? A gente está vendo, né? Muitos comportamentos meio estranhos, né? As pessoas esquecendo do óbvio. E olhando ele para todos, ao seu redor, disse ao homem, estende a mão. Ó, tá vendo? É um milagre aqui feito, né? Com olhos, né? Para todo lado. E ele fez, e a sua mão foi restaurada. Nossa, Deus, se você vê um negócio restaurar na sua frente, assim, e não cair de joelho, é meio coração duro mesmo, né? Então, eu não vi muitos milagres, assim, desses instantâneos, né? Mas eu já soube de orações que Deus ouviu e foi curado, e a gente passou uma semana, duas, né? Mas ali, instantâneo, eu nunca vi. Outro dia postaram um vídeo aqui de uma paralítica dentro do culto, levantando da cadeira, né? E eles ficaram cheios de fúria, conspiraram entre si o que poderia fazer contra Yeshua. Então aqui, né, nós terminamos esse episódio falando sobre... Porque o que está implícito aqui, irmãos, é que é o seguinte, a gente nunca vai deixar de socorrer alguém, né, por ser sábado. Mesmo no dia que você escolheu para descansar, se o teu vizinho bate na tua porta gritando, socorro, 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 me ajuda aqui, aí você não vai chegar na janela e falar assim, vai para lá que eu estou no meu sábado. Você não vai fazer isso, né? Óbvio. Então essa é a lição óbvia que nós temos aqui,
que a gente mesmo, tendo escolhendo um dia para descansar, a gente vai executar o amor, independente da situação, né? O médico também, o médico, quando ele está no descanso dele, se surge uma emergência, o hospital liga para ele, 3, 4 horas da madrugada, ele está com a esposa lá dormindo e tal, ele levanta e vai lá, né? Então é essa questão do amor, né? O médico faz pela profissão, mas a gente socorre, né, independente se a gente está em descanso ou não, né? Então essa é a lição, né, que a gente tem que ver, que é o amor mesmo, né? E o amor é um negócio que você tem que praticar, porque no começo não parece gostoso, mas depois você se empolga e fica feliz, né? De sempre ajudar a pessoa, independente da circunstância. Yeshua cura muitos nas aldeias ao redor do Quinerete. Aqui nós já vimos que esse é o mar da Galileia, né? Que é chamado de Quinerete lá. Multidões de toda a Galileia se reúnem. Quinto mês, 4027, dia 27 de agosto da nossa era, semana 25. Nós estamos em Mateus 12, de 15 a 21, e Marcos 3, de 7 a 12. Sabendo Yeshua que eles planejavam destruí-lo, né, no caso matá-lo, né, acho que essa palavra destruí-lo ficou meio pesada, né, mas sei lá. Depois eu vejo aqui essa tradução, vou passar um amarelo nela aqui, eu pensar se está coerente, porque eu aproveitei muito para ter rapidez, né, de tradução, eu aproveitei muito do Google, né, o Google é traiçoeiro, tá? Se for fazer até o pastor João já sofreu com o Google. Tem vários tradutores de navegadores aí, o Google, entre todos eles, é o melhor, mas ainda é assim, é traiçoeiro. Ele partiu dali e muitas pessoas o seguiram, e ele curou a todos, e ele com rigor ordenou que eles não o descobrissem. Outra coisa, gente, o Google ele começou como um software de tradução, que foi um algoritmo desenvolvido há uns tempos atrás. No começo dessa coisa de computação era um software, agora é feito por inteligência artificial. E a inteligência artificial ela tem uma prerrogativa de nunca repetir uma frase da mesma forma, mesmo que seja repetida a pergunta, tá? Então ela perde essa uniformidade nas traduções. Então às vezes eu tenho que ficar de olho aqui, porque era para ser uniforme. Essas datas era para ser uniforme, essas coisas, e aí eu perdi, né, e às vezes eu tenho que dar uma olhada aqui, eu repassei tudo, né, claro, mas sempre sobrou alguma coisa. Bom, então nós vamos ter um comentário 204 aqui, né, por que ele com rigor pediu para ninguém contar, né, as curas que ele estava fazendo, né, para o que foi dito o profeta Yeshayahu, e se cumprisse quando ele disse, eis o meu servo, a quem escolhi. Então está em forma de poema aqui, tá, gente? Eu amado em quem minha alma se compraz, vou colocar meu espírito sobre ele, e os gentios, ele anunciará o julgamento. Então, lá em Isaías, no hebraico, às vezes dá rima, tá? As profecias são rimas, elas têm rima, tá? Por isso que eu estou lendo aqui como se fosse uma poesia. Ele não contenderá, nem clamará, nem ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Uma cana machucada não vai quebrar, e o pavio de linho fumegante não apagará, até que faça triunfar o juízo. E em seu nome as nações esperarão. Então, irmão, uma coisa que chamou muita atenção quando eu era novo de crente, que tinha aquelas pessoas mais fraquinhas na igreja, sabe? Com problemas de cigarro, fraquezas humanas, né? E vinha aquela pregação dura, quebrando, sabe, assim, a pessoa de uma forma que eu me lembrava desse versículo aqui, ó. A cana machucada você não vai quebrar, o pavio que fumega você não vai lá e sopra para apagar, né? Às vezes a pessoa estava com uma chaminha de vida espiritual ali quase apagando, e aí vinha um pregador daqueles farisaicos, né? Jogando água na pessoa para apagar mesmo o fogo logo de uma vez, né? Eu sempre percebi isso, sabe? E às vezes eu saía abatido, né? Quando eu via aquela alma que estava machucada ou fraca ficar piorar, né? Por conta de uma pregação dura, né? Uma pregação farisaica. Vamos lá. Mas Yeshua retirou-se para o mar com seus discípulos e uma grande multidão da Galileia o seguiu. E da Judéia, de Jerusalém, né, da Idumeia, de além do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom, ouvindo as grandes coisas que ele fez, grandes multidões vieram a ele.
e disse aos seus discípulos que lhe deixassem o barco sempre pronto, por causa da multidão, para que não o oprimissem. Porque ele havia curado muitos, de modo que, ao tocá-los, todos os que tinham pragas se amontoavam ao redor de Yeshua, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o filho de Elohim. Mas ele os repreendeu muito, para que não descobrissem. Então, veja, esse contexto de não descobrir, né, está aqui mais esclarecido em Marcos, né, porque está aqui, em negrito aqui, no Mateus, porque os demônios, né, queriam denunciar ele como sendo filho de Deus, né, e ele não deixava que fosse denunciado para que os judeus, né, que ali não estariam aceitando ele de coração, ficassem ainda ali por um tempo. Bom, irmãos, é engraçado também, outra coisa, que a multidão e a quantidade de milagres deve ter sido enorme, né? Porque esse relato de Marcos aqui, ele não dá uma quantidade assim para a gente ter uma ideia, mas pela ênfase, né, pela forma como ele dá, deve ter sido muita gente curada, muita mesmo, muita. A rodo, como diz, né? Então deve ter sido ali no começo, né? Começou um pouco modesto, o ministério de Jesus, né, modesto é uma forma de dizer, né, que Deus não é modesto no seu amor, né, mas eu quero dizer que os milagres foram se multiplicando, né, exponencialmente, né, então deve ter acontecido isso aí, né, e todo tipo de enfermidade, espírito imundo, então é algo assim como um avivamento mesmo, né, que a gente espera. Então vamos para o evento 72. Alguém quer fazer um comentário sobre essa questão das curas, né? Como Jesus se comportou diante dessa questão da cura, né? Nós falamos da cura no sábado, né? E aqui nós estamos falando de uma cura para grandes multidões, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, vamos passar então para outro tema. Quem levantou a mão pode falar. Amém, né? Como a gente estava falando mesmo, que os milagres do Senhor Jesus, eles eram para, né? Era uma assinatura de Deus no ministério dele, né? Uhum. As curas e tudo. O interessante é que ele afrontou mesmo, né? Ele sabia o que estava fazendo quando ele curou. Ele, digamos assim, afrontava aquele povo, a liderança, né? Ele foi muito duro com os líderes. Ele afrontou, ele falou, né? Mas lógico, ele pregava a verdade, né? Ele pregava a parte positiva da lei, da graça, do amor de Deus, né? Então a gente sabe que, e a questão também que a gente sabe que por compaixão, por amor, ele curou a todos que vinham a ele, tudo, né? Sempre curou. Mas tudo isso foi para, assim, atestar, né, a autenticidade do Pai no ministério dele, né? Glória a Deus. Amém. João Batista, pode falar, irmão. Assim como o senhor fez grandes curas naquela época, né, assim, fez com nós aí, com os remanescentes, o senhor usa a gente para levar o evangelho de cura para vários lugares, e tem pessoas que ainda, mesmo assim, que receberam a cura, ainda não tem essa visão, né? Eu creio que a aceitação que é Jesus que fez, que infelizmente as forças inimigas também usam a pessoa para falar assim, mas o demônio também faz cura. Então, assim, a gente ora, né, para que o Espírito Santo venha convencê-los que é Jesus que curou eles, né, assim como nós. E ter o respeito com o Senhor, né? A gente, talvez a pessoa está vivendo num mundo sobrecarregado e ele não está vendo ali o tanto que Jesus está fazendo na vida dele, né? Querendo fazer mais com ele para ele ser reavivado espiritualmente. Amém? Amém. Então, em cima desse que o irmão João Batista falou, tem uma pregação antigamente que dizia assim: a gente não sabe até que profundidade o pecado nos atingiu, né? Então, como a gente não sabe até que profundidade o pecado nos atingiu, a gente tem que continuar expondo toda a nossa vida para Deus, né? Porque a cura é no corpo, na alma e no espírito, né? São 3 camadas, né? Amém?
Yeshua ora a noite toda em uma montanha. Então ele reúne seus discípulos mais fiéis e ordena 12 deles com seus shilishim, que são os enviados, os apóstolos, né? Apóstolo quer dizer enviado, né? Quinto mês, 4027, DC, 27 de agosto, EC, semana 25, né? Aqui nós estamos na nossa era, deixa eu só conferir um detalhe, porque sempre está EC, às vezes aparece CE, tá? Não, mas aqui está tudo certo. Vamos lá. Semana 25, Lucas 6, de 2 a 16, Marcos 3, de 3 a 19a. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda orando a Jeová. E quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou de Shlishim, enviados, né? Vou parar aqui só para ler esse comentário aqui, engraçado, né, que está aqui embaixo. Aqui, em relação àquela questão dele não querer que fossem descoberto que ele era o Filho de Deus, né? A sua primeira vinda foi uma missão secreta, ele não veio para ser anunciado como Messias e para governar a terra com vara de ferro, que vai acontecer depois, né, agora, né? Ele veio como profeta a quem devemos obedecer, ele retornará como rei conquistador e como juiz todo-poderoso, tá? É só um comentário em cima daquele lá que não queria que eles descobrissem. E essa parte de Isaías 42, 1 a 3, é aquela poema lá que está lá escrito, sobre não clamará, não exaltará sua voz, a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega, tá? É só isso. Bom, então ele, nessa noite que passou orando, quando amanheceu, ele chamou os 12 discípulos, né, escolheu 12, Shimon, a quem ele chamou de Kefa, André, seu irmão, Jacó e Ronan, Filipe e Bartolomeu, Matatiarro, que é Mateus, né, Thomas, que é Tomé, Jacó, filho de Alfeu, Timão, chamado Zelote. Os Zelotes eram o mesmo partido de Judas Iscariotes e de Barrabás, tá? Mas teve um fiel aqui no meio da história, tá? E Erudá, irmão de Jacó, e Erudá Iscariote, Cairot, né, se tornou o traidor, tá? Tanto esse daqui como Simão e algum outro lá eram desse partido político revolucionário lá de Israel, né? Jerusalém, que eram os Zelotes. Eles queriam expulsar os romanos à força, né? Depois Yeshua subiu ao monte, chamou para si aqueles que ele queria, e eles foram até ele, e ele designou 12 para estar com ele e enviá-los como shilishim para pregar, e ter autoridade para curar doenças e expulsar demônios. Shimon, a quem ele apelidou de Kefa, Jacó, filho de Zebedeu, e Ronan, irmão de Jacó, a quem chamou de Boanerges, filho do trovão, né? Isto é, filhos do trovão, né? Para André, Filipe, Bartolomeu, Matatiarro, que é Mateus, Tomé, Thomas, Jacó, filho de Alfeu, Tadeu, que é o mesmo Yehudá, que é Judas, mas não o Zelote, tá? Porque tinha o Judas o Zelote e o Judas não o Zelote, tá? Shimon, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o entregou, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui embaixo sobre essa parte. Tá. Comparando a lista dos apóstolos em Lucas 6,16 com Marcos 3,18 e Atos 1,13, é evidente que Judas, Yehudá e Tadeu são variações do nome da mesma pessoa. E ele era meio-irmão de Yeshua e irmão de Jacó e Simão. Então, meio-irmão quer dizer que Jesus era filho de Maria, né, pelo Espírito Santo, e esse daí era filho de Maria com José, tá? Por isso que ele está chamando de meio-irmão. Vamos lá. Então, gente, vocês viram que teve aquele sermão lá dos bem-aventuranças, e aqui tem um outro sermão, tá? Então, houve 2 sermões, tá? Que alguns evangelhos juntaram num só, tá certo? Então, houve isso aí. A questão de ser 12, né, nós temos 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, né, formando 24, era o número também dos anciões que serviam no templo, eram 24, isso também está ligado até com a astronomia, que é o evangelho de Deus nas estrelas, tá? Por que é escolhido 24? Porque existem 24 constelações, 12 constelações, na verdade, né, ao nosso redor. Também tem uma simbologia para o governo celestial, tá? O governo celestial está em número de 12 e 24.
O sermão da planície. Yeshua ensina uma multidão fora de Cafarnaum. Quinto mês, 4027, depois da criação, 27 de agosto da nossa era. Semana 25. Essa é a reiteração abreviada de Yeshua de uma mensagem que ele deu a relativamente poucos discípulos em uma montanha perto do início do seu ministério de ensino de 5 semanas antes. Então, foi lá no evento 62 que nós tivemos aquelas bem-aventuranças, né? 2, 3 aulas para trás. Agora aqui ele vai repetir algumas coisas, tá? Lucas 6, 17 a 49. Vamos lá. Yeshua desceu com eles, parou em um lugar plano, na companhia de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia, Jerusalém e da costa de Tiro, Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e para ser curado de suas doenças. E aqueles que haviam sido atormentados por espíritos imundos foram curados. E todo o povo procurava tocá-lo, porque dele saía um poder e curava a todos. Tá? E olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês que são pobres, porque seu é o reino de Elohim. Né? Ele está repetindo, né? Bem-aventurados vocês agora que têm fome, porque ficarão satisfeitos. Bem-aventurados são vocês que choram, porque agora vocês poderão rir. Vocês irão rir, né? O sorrir, né? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando se desviarem de vocês e vos reprovarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Né? É o que está acontecendo agora, né? Os cristãos são tidos como pessoas más, né? O nosso Deus é de ódio, né? Alegrai-vos naquele dia e regozijai-vos, porque eis que grande é a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que seus pais fizeram com os profetas. Mas ai de vocês que são ricos, porque vocês já têm o seu consolo. Então é aquela história do reino, né? Se você quer o reino aqui na terra, você vai perder o celestial, né? Porque você está deixando as riquezas da terra entrar no seu coração. A questão é o coração, tá? Não é a questão ser rico ou pobre, a questão é o coração, tá? Ai de vocês que agora estão satisfeitos, porque vocês terão fome. Ai de vocês que riem agora, porque vocês se lamentarão e chorarão. Tá? Então, aqui já tem uma outra conotação de contraste, né? Dos que vão ficar bem e dos que não vão ficar bem. Tá? Há de vocês todos, quando os homens falam bem de vocês, pois foi isso que seus pais fizeram com os falsos profetas. Mas aos que ouvem, eu digo, amai os vossos inimigos, fazem bem ao que vos odeiam. Abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E quem quer que tome a sua capa, não negue nem mesmo a sua túnica. Né? Repetiu esse mandamento, né? Dê a qualquer que te pedir, e a quem quer que pegue o que é seu, não peça para devolvê-lo. Né? Esse mandamento é difícil, né? Às vezes a pessoa pega uma coisa da gente e fala lá, você pegou isso, traz aqui de volta. E como vocês querem que os homens vos façam, assim vocês façam também a eles. Tá? Então, aqui bem interessante essa repetição, né, com alguns acréscimos, né? E uma questão bem assim, como que o pastor João sempre fala, né? Encorajadora, né, para as pessoas realmente se posicionarem, né? Como bem-aventurados, né? E se consolarem, né, os que têm fome, né, que serão satisfeitos, os que estão sendo perseguidos, né, porque terão grande galardão no céu, né, e por outro lado, aqueles que estão satisfeitos com o mundo, né, ou que estão satisfeitos com as coisas, com os bens que eles têm, né, isso tudo vai ser posto à prova, tá? Vamos lá. Pois se vocês amam aqueles... Pode falar, Ricardo. Levantou a mão, pode falar. Não está saindo o microfone, não, está fechado. Oh, meu Deus, sempre assim, eu esqueço o microfone. Já que você vai passar para outro tópico, eu gostaria de falar sobre os milagres, né, que foram comentados aí. Jesus fez muitos milagres, né? E foram declarados ali
35 milagres operados por Cristo, mas o maior milagre dele é a ressurreição dele, que continua sendo feita até hoje, né? A morte e ressurreição de Jesus era o grande objetivo do seu ministério. Quando morreu, Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados quando ressuscitou. Então, Jesus venceu a morte, nos dando vida eterna. E até hoje esse milagre acontece, né? Porque a todo momento que alguém reconhece o senhorio de Jesus Cristo, acontece ali um milagre. Eu só queria acrescentar isso aí antes de você passar para outro tópico. Obrigado, tia. Pode falar, irmão João. Então, nesse comentário da irmã Ricardina, né? Quando teve a ressurreição de Cristo, e ele teve o ressurgir na sua vida, né? E aí ele mostra o caminho, né? E através da ressurreição dele, quando ele te mostra um dom para você montar alguma coisa para ajudar as pessoas, para buscar as pessoas para a ressurreição também. Amém? Amém. Então, vamos continuar aqui, porque ele vai falar aqui algumas coisas, né, sobre, referente àquela conjunto de bem-aventuranças que foram faladas, exortações que foram faladas. Então, nós temos aqui uma continuidade de situações que são colocadas em contraste, né, sobre o comportamento e aquilo que Deus espera, né. Glória ao Senhor Jesus. Então, vamos orar aí pelo ministério do irmão João Batista, que ele tem um propósito que Deus deu para ele, de montar uma instituição para ajudar as pessoas, tá? Então, eu peço oração, que todos estejam intercedendo para que Deus abra os caminhos para ele, para aquilo que o Senhor tem na vida dele, na vida de todos nós, né? Tá bom? Ele está esperando, né, em Deus esse mover de Deus para começar a trabalhar com esse ministério e com esse propósito que Deus deu para ele, tá? Então eu peço oração por todos, a todos, né? Pois se vocês amam aqueles que o amam, que mérito tem isso, né? Então nós temos que amar os inamáveis, né? Os inamáveis, não sei se essa palavra é muito boa. Por quê? Para poder quebrar a dureza do coração, né? Vencer os paradigmas, alcançar os inalcançáveis, né? E realmente mostrar a natureza de Deus, né? Que Deus ama os inamáveis, né? Porque os pecadores também amam aqueles que os amam, né? E se tu fazes o bem aos que te fazem bem, que mérito tem isso, né? Então a gente só está fazendo uma barganha, né? Recebendo e dando, né? Quando a gente supera isso, né? A gente realmente está fazendo algo divino, né? Porque os pecadores também fazem o mesmo. E se você empresta àqueles de quem espera receber, que crédito tem isso, né? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o mesmo. Portanto, ame os seus inimigos, faça o bem e empreste, sem esperar nada disso, e será a sua grande recompensa, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é benigno com os ingratos e os maus, né? É aquilo que o pastor João, né, fala, né? Aqueles que amaldiçoam ele, né, até a 4ª geração, ele ainda está trabalhando para resgatar, né? Sê, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados, dá e ser-te-á dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordando, darão no seu colo, regaço, né? Porque com a mesma medida com que você mede, eles irão medi-lo novamente. Essa medição das nossas obras, de tudo, é feita pelos anjos, viu? Tá? Eles aqui são implicitamente os anjos, tá? Às vezes acontece da própria sociedade nos medir, né? Das pessoas ao nosso redor medir, tá? Mas isso já é uma consequência. Ok? Os anjos, eles estão sempre trabalhando em todos os setores do reino e da terra, do céu e da terra, nessas atividades de aferição, tá? Inclusive, o inimigo, ele tenta destruir provas contra ele mesmo, né? As provas que condenam os homens maus, e o próprio Satanás, ele trabalha para destruir, e os anjos guardam provas
como um tribunal mesmo, uma coisa forense. A palavra que eu queria falar na aula passada é o forense, aquela coisa bem, aquela ciência que determina que um fato é verídico, tá? É a ciência forense, a ciência policial. Então, os anjos trabalham nisso, tá? Vamos continuar aqui. Ele lhes contava uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Ambos vão cair no buraco. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que é aperfeiçoado será como seu mestre. Então, esse é o nosso objetivo, né? Chegar à estatura do varão perfeito. A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a plenitude do amor de Cristo, isso tudo Paulo fala nas cartas. Porque você olha para a palha que está no olho do seu irmão e não consegue ver a trave que está no seu próprio olho. Está repetindo novamente, né, aquele discurso. Ou como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar a palha que está no teu olho sem olhar para a trave que está no teu olho? Aqui teria que ser o próprio olho, né? O teu aqui tem duas conotações aqui, vamos ver aqui onde eu vou pôr. Remover a palha que está no olho do teu irmão. Deixa a trave sem olhar a trave que está no teu olho. No teu próprio olho, né? Então, aproveita, já estou corrigindo aqui, tá? Bom, hipócrita, primeiro remova a trave do seu olho, então você verá bem para remover a palha que está no olho do seu irmão. Não é uma boa árvore a que dá frutos ruins, nem uma árvore má a que dá frutos bons, né? Ele está dizendo, não é uma boa árvore que vai dar os frutos ruins, e nem uma árvore má que vai dar os frutos bons. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois os figos não se colhem dos espinhos, nem se vidimam as uvas das amoreiras. Um homem bom tira o que é bom do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por causa da abundância do coração, a boca fala. Então, irmãos, é uma discussão bem interessante, porque todas essas coisas que Jesus está exortando não são questões morais, tá? São questões espirituais. Por que são questões espirituais? Porque ela trata da mudança do coração, né? Praticamente é a mudança do caráter, né? Que é a mesma coisa. Então, a mudança moral, ela é apenas uma mudança de comportamento. Aqui, o Senhor está trabalhando num nível mais profundo, que é mudar o coração. Quando ele está falando de não julgueis, abençoai o que vos diz, essa escalada aqui, ela é íngreme, tá? Não é uma coisa fácil, você consegue do dia para a noite sair amando todo mundo, né? Orando pelos que vos maldizem, né? Abençoando que vos caluniam e coisa do tipo. Não é do dia para a noite, é um trabalho duro dentro do seu coração. Mas você vai conseguindo. Você começa, é difícil, mas depois você vai vendo o progresso, porque você se dispõe, né? E o Senhor muda essas coisas dentro de você, tá? Ninguém nasce com esses corações assim, totalmente já preparado para perdoar todo mundo, né? Para amar os inimigos não é bem assim. O processo acontece na própria vida, tá bom? E a outra coisa é que o coração da gente, ele determina o ambiente ao nosso redor, né? O coração é uma relação do interior com o exterior, né? Por isso que o coração, ele cria as demandas, né? De boas quanto as demandas ruins, né? Hoje, para nossa ideia humana de psicologia e coisa, é colocado o coração como a fonte dos sentimentos e tal, assim por diante, né? A mistura entre o pensamento e o que você sente, é o coração, e até os impulsos da sua carne também estão no coração. Essa definição era um pouco incompleta, porque teve um irmão nosso que definiu, baseado no que ele entendeu no Jardim do Éden, de que também o coração é uma relação entre o interior e o exterior, né? Entre o que você sente, pensa e com o seu ambiente, né? Você projeta, né? Usando o coração, né? Tá bom? Por causa da abundância do coração, a boca fala, né? O que o homem tem
Assim fala, né, o coração. Isso aqui já também é até uma repetição do que está em Provérbios, né, eu acho que é isso, né, da abundância do coração a boca fala, é um provérbio, né, então Jesus está mencionando aqui o livro de Provérbios. Por que você me chama de Senhor, Senhor, né, certamente alguém está clamando, né, quando você repete o nome de uma pessoa, você está em apuros, né, e você está clamando, né, fulano, fulano, né, e você não faz o que digo. Então, para você receber de Deus a ajuda na hora da dificuldade, você tem que ser obediente. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu lhe mostrarei a quem é semelhante, né? As pratica. Essa prática, ela não pode ser uma prática mecânica, ela é uma prática de um coração transformado, né? Porque os fariseus também praticavam, né? Tá? É como um homem que, ao construir uma casa, cavou e lançou seus alicerces sobre a rocha. E quando veio uma enchente, o rio batia com ímpeto contra aquela casa, mas não conseguia movê-la, porque estava alicerçada na rocha. Mas o que ouviu e não fez, quer dizer, só ouviu, não praticou, né, não se rendeu o coração, não deixou Deus mudar suas atitudes, é semelhante ao homem que edificou a sua casa no chão, sem alicerce, contra o qual o rio bateu com força, e então caiu, e a ruína daquela casa foi grande. Quando eu li isso aqui, que eu era jovem, eu tinha um pavor terrível dessas passagens, sabe? Essas passagens que tinham lado bom, lado mal, lado bom, lado mal, lado positivo, lado negativo, tinha passado. Porque quando você é imaturo, você não sofreu muito, você não tem medida de você se comparar a uma situação e saber, bom, eu estou indo bem, eu estou indo mal nisso. Né? Quando você é jovem, você não tem. Depois, a maturidade, ela é insubstituível, ela vem com a história da própria vida. Eu, como professor, eu percebo que jovem, eles não têm essa balança que a gente já adquiriu de distinguir o bem do mal. Essa balança, ela vem com a maturidade. Então, a gente, vamos dizer assim, já sabe que nós temos que determinadas coisas que nós não conseguimos mudar e entregar para que o Senhor mude. E as outras que a gente já consegue fazer é se manter fazendo, né? Se manter, como diz Paulo, na piedade, né? No exercício da piedade. O que é a piedade? É a bondade completa, né? Yeshua cura o servo de centurião. Então, irmãos, vamos deixar essa parte aqui para a próxima aula, né? Que eu vou viajar essa madrugada para Brasília, e nós estamos a 21h26. Se alguém quiser fazer mais algum comentário sobre essa questão das bem-aventuranças, tá? É bem-vindo aí, qualquer comentário desse novo sermão, que Jesus repetiu algumas coisas e acrescentou outras, né? E aí vamos deixar essa parte para terça-feira que vem, tá bom? Pode levar, quem levantou a mão? Amém, amém. Não, muito interessante isso, né? Porque isso é uma lei espiritual, né? Se você amar, você recebe amor, né? Se você julgar, você será julgado, né? Se você tiver compaixão, você ganhará compaixão, né? É uma lei espiritual. E o que é uma lei espiritual? É uma lei com a qual Deus fez o universo, né? Amém. Deus fez o universo, o universo trabalha desse jeito. É por isso que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que foram chamados segundo o seu propósito. Mas o que é a lei espiritual? É isso mesmo, o universo, ele trabalha a favor disso, né? É incrível, é lindo isso, né? Então, você saber que você servindo a Deus, amando o teu irmão, o universo está trabalhando ao teu favor. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu vejo assim, né? É engraçado, irmãos, do ponto de vista científico, ninguém vê os anjos trabalhando, né? Eu vejo. Eu comecei a exercitar o meu lado espiritual e eu comecei a ver que os anjos trabalham, né? Quando enumeraram a lei da gravidade, na época do Newton, né, existia aquela ideia de que os anjos movimentavam os planetas, o sistema solar, né? Então parecia que tinha um anjo puxando a Terra ao redor do Sol, outro puxando Marte e assim por diante. Mas eu comecei a perceber, porque
é engraçado, né? A visão científica, ela foi trazendo uma lei para explicar as coisas acontecendo, mas ela não descreve o agente da lei, né? Porque toda lei tem que ter um agente, né? Agora, eu percebi anjos na minha vida em vários eventos. Por exemplo, aconteceu um acidente com uma menina, né, de moto. Ela caiu de moto bem na frente de casa. Eu fui lá, pus a mão sobre ela, eu orei em línguas na frente de todo mundo, no meio da rua. A menina simplesmente se levantou, né? Houve um milagre ali, né? Outras coisas que aconteceram foi, por exemplo, alguns eventos que aconteceram na minha vida que era para dar errado. Aí eu esperei, orei, clamei, as coisas se consertaram naquele evento, dentro daquele evento, né? Evento que eu falo é um acontecimento, né? E ali eles consertaram, podia ter dado tudo errado, como eu achava que ia dar. Então eu vi que os anjos trabalharam ali endireitando as coisas, né? Então você hoje, se você for bem sensível ao que está acontecendo ao seu redor, você vai ver anjos maus e anjos bons, né? Trabalhando em consequência das situações, né? Em atropelos, quando os anjos maus tentam atrapalhar você, né? E coisas boas também. Então é uma sensibilidade assim, eu não chego a ver um anjo com asa fazendo a coisa, né? Não é isso que eu estou falando. Mas você começa a perceber o movimento do mundo espiritual, né? E essa questão de que o universo conspira, né? É uma frase ateísta, né? Porque eles não creem que Deus existe, então ele fala que o universo conspira. Mas a gente sabe que é o próprio Deus, né? Que está trabalhando a nosso favor e utiliza-se dos anjos, né? Dos poderes angelicais para nos favorecer nas circunstâncias, né? Amém? É engraçado, pastor, tem aquela... Eles têm, claro, as pessoas tiram isso, né? Por exemplo, tem aquele filme, como é que se chama? Não é a lei da atração, né? Como é que é? Isso, exatamente isso. Né? Lei da atração. Então, é óbvio que eles tiraram aquilo da Bíblia, de Deus. Só que eles tiram Deus, né? Ele tira Deus, só que fica com a lei de Deus. Então... É o que eu falei. Eles tiram o agente e deixam só a lei. A física toda feita sem os agentes, né? Toda a lei para ser executada, tanto natural quanto espiritual, quanto humana, precisa de um agente, né? Então eles tiram o agente da lei. É engraçado que a visão física, na física, não tem essa ideia do agente da lei. Mas na termodinâmica tem a ideia da inteligência, né? Existe uma definição matemática de informação inteligente e informação caótica. Mas então quem é o agente inteligente? Então, tá vendo? É engraçado. Tá? Hoje em dia, com a informática, existe uma definição matemática para informação e desinformação, né? A coisa caótica, né? E a coisa coerente. Tá? Mas não existe um agente, né? A gente sabe que tem um agente, né? Na Bolsa de Valores tem um agente, né? Nas transmissões telefônicas tem um agente que fala, um agente que ouve, né? No computador tem um agente que tecla, um agente que recebe o impulso, né? Então, no mundo espiritual também tem um agente. É só uma questão de ver. Amém, irmãos? Quem vai orar? Quem gostaria de agradecer? Pode orar, então, João Batista. Fique à vontade. Vou orar porque a gente tem que orar por gratidão, né? Por tudo que o Senhor sempre fez na nossa vida. E por algum momento, às vezes, porque o tempo é determinado por Deus, por cada coisa. E às vezes por duvidar. A gente não pode duvidar que o Senhor tem um comando de tudo, né? E Ele usar pessoas para te abrir sua mente, para revelar coisas que você estava em dúvida. Eu peço para que Deus continue usando aí o pastor Lucas, né? Marcos, aí, com as revelações que o Senhor tenha trago na vida dele. E através das ministrações que coloca na vida dele, revela na nossa vida também, nos pastores, nas pessoas que estão aí na live. A cada momento o Espírito Santo toca em uma pessoa e ele coloca o testemunho, né, daquilo que o Senhor fez. Eu peço para que o Senhor continue guiando, nos livrando de todas as ciladas do inimigo.
Embora que não nunca foi fácil, não é e não será, mas o Senhor sempre está no comando, Jesus está no comando e voltando. João 14,6, que Jesus é o caminho, e que nós sejamos sempre direcionados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Umas mensagens simples. É o que o Senhor quer. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Terminou então a oração, né? Então vou desligar aqui. Amém, amados. Vou desligar aqui então a gravação. Ó, que interessante, né? O presbítero colocaram lá, presbítero. Olha aí, glória a Deus, né? Deixa eu ver aqui o que é. Deus confirma, né? Deus confirma. Amém. Acabaram de postar. Só que com Deus, não foi pela ciência. Agora a passagem que o irmão Jesus falou. Ah, tá. Entendi. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Vou parar aqui a gravação para a aula não ficar muito extensa por causa dos nossos amigos, né? Que